Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Gente, estou feliz, ó. Eu sempre falo para vocês que eu nunca sei quem me assiste, para onde meu conteúdo vai, mas eu sempre fico muito feliz que meu conteúdo consegue, hoje em dia, graças a vocês, né? Eu sempre falo que todo trabalho que eu faço aqui, nada seria se não fosse vocês aí que comentassem, compartilhassem, curtissem, porque é assim que as plataformas espalham o meu conteúdo, né? Meu conteúdo é espalhado para outros países também que eu nem nunca imagino, né? E um dos países que mais assiste meu conteúdo, obviamente pela familiaridade da língua, né? É Portugal. E hoje eu tô aqui com a Patrícia, queridíssima. A Patrícia, ela é portuguesa, né? E graças a Deus meu conteúdo chegou até ela, graças a vocês, né? Que comentaram, curtiram, compartilharam. E hoje eu convidei ela para trazer, né, a história dela, ela conta a história dela e como que é em outro país, né, gente? Porque aqui no Brasil ninguém não sabe como que é mais ou menos, como funciona, mas é lá fora, em outros países, né? Então, estou muito feliz, Patrícia. Obrigada, viu, por ter Eu é aceito que o agradeço. convite. Eu fiquei Obrigada. muito feliz e eu tenho certeza que sua história, assim como a minha, assim como a de milhares de pessoas, assim como a galera que vem contar aqui no meu canal, eu sei que vai ajudar muita gente, vai identificar muitas pessoas. Então, eu agradeço demais, viu? Obrigada. Nada, eu é que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite, Vanessa. Se eu falar muito depressa, diz-me Tá e eu bom, tento pode deixar. abrandar. Um, eu fiquei mesmo muito feliz. Foi como eu te disse na mensagem, que se pudesse ajudar uma pessoa, para mim já faria toda a diferença. E o canal A Parótida, no momento em que eu descobri a minha situação, salvou-me. Não. Eu costumo dizer que tu, Vanessa, foste a primeira pessoa a dar-me a mão naquele momento de desconhecimento, não se encontrava nada, pelo menos aqui em Portugal não é uma coisa que seja muito falada. E eu não encontrava nada sobre o assunto. E a primeira coisa que me apareceu foi o teu canal. E isso foi mesmo muito importante para mim, por isso eu fico mesmo muito feliz de estar aqui hoje. E qualquer pessoa que queira falar comigo depois, posteriormente, à nossa conversa, à vontade, através das minhas redes sociais, o que for necessário. Pode deixar, gente, comentário para ela. Vai lá no Instagram da Parótida, vocês vão achar ela lá. Chama ela lá também. Pô, quiser trocar figurinha, né? Que eu sempre acho importante, né? Assim como você havia dito, aí em Portugal não tem nada. Aqui também no Brasil não. Aqui tem pouquíssimas coisas, assim, muito pouco, muito perdido também. E a gente, quando encontra uma pessoa que também passou por isso, a gente obviamente consegue aquela identificação e a gente vê que algumas coisas são parecidas, semelhantes, e a gente se encontra, né? É. E Vemos as coisas de outra forma. exatamente. E que bom, Patrícia, eu fico feliz que a minha plataforma chegou até você rápido, né? Eu de verdade fico imensamente feliz, de verdade. E Patrícia, como que aconteceu? Você descobriu, você olhou, você reparou, como que entrou esse diagnóstico na sua vida? Um dia, a trabalhar, normalmente eu mexi no cabelo e atrás aqui da zona da orelha senti um osso duro, como se fosse um osso. Uhum. E não achei aquilo muito normal. Na altura mostrei ao meu marido e ele disse: isso não é nada, não te preocupes. Mas eu não fiquei muito confortável com aquilo, estava sempre a tocar. Uhum. E no dia seguinte, a eu ter notado, eu decidi ir às urgências. Aqui as urgências é não sei como é que vocês chamam, Pronto-socorro. o É, pronto-socorro, é. exatamente. Uhum. Eu fui às urgências, lá disseram: parece uma íngua, isso não vai ser nada. E eu fiquei um bocadinho desconfiada, porque normalmente, noutras situações, às vezes com uma dorzinha de garganta, eu costumo ter algumas ínguas e não era nada semelhante Sim. àquilo que eu tinha. E então eu insisti muito numa ecografia e acabaram por me fazer, aí vocês chamam ultrassonografia, nós aqui Sim. em Portugal chamamos de ecografia, Uhum. e eu insisti muito nesse exame de imagem e eles fizeram. E logo nesse exame veio uma lesão expansiva da parótida.
Ou seja, havia ali alguma coisa que não se sabia o que era, mas que já estava grandinho, Uhum. e que então tinha que ser encaminhado para um otorrino. Foi o que me disseram na altura. Pronto, aquilo foi. Eu descobri uma sexta-feira, no sábado já tinha descoberto o teu canal, porque eu Pensa. lembro-me. Foi. Eu descobri uma sexta e eu lembro-me que logo no sábado eu mandei uma mensagem, Uhum. e tu respondeste-me logo, por isso foi incrível para mim. Um, eu fui consultada nesse mesmo dia em que eu descobri que tinha alguma coisa na parótida, não é? Ainda não sabíamos bem o que é. Eu fui a um otorrino, fui vista por um otorrino. Ele na altura disse-me que acharia que deveria ser um adenoma pleomórfico, que era o mais comum nestas situações de acontecer, mas que pronto, que tínhamos que fazer uma biópsia e aconselhou-me duas pessoas a quem eu poderia recorrer para isto sempre. O otorrino, fui vista por um otorrino privado, ou seja, não foi no hospital público, ou que vocês chamam de SUS, eu fui Sim. vista pelo privado. E ele aconselhou-me dois médicos com quem eu deveria falar, depois de fazer a biópsia. Uhum. Pronto. Só que um desses médicos era também otorrino e outro era cirurgião geral. E Uhum. foi através do canal da Parótida que eu percebi que eu tinha que ser vista por um cirurgião especialista, cabeça-pescoço. Exatamente. Eu não sabia. E ainda bem, se não houvesse o canal da Parótida, eu nunca É ia verdade. saber. E então, aquilo decorreu, eu fiz uma biópsia e Uhum. fiz também nós aqui chamamos de TAC, eu não sei como é que vocês chamam, mas Passe. é possivelmente, sim. Tá. Nós fizemos, eu fiz, não é? Uhum. Ah, eu descobri esta situação em 2022, logo no início, não, no final de 2021, ainda estávamos em época de Covid. As Uhum. coisas ainda estavam muito lentas, os exames demoravam muito tempo para sair, então ainda foi um período quase de um mês até eu ter os resultados dos exames. Pronto. Entretanto, os resultados saíram e a biópsia deu que provavelmente seria um adenoma pleomórfico. Então eu fui consultar um daqueles médicos que me tinham sugerido, um cirurgião geral, ao qual ele me diz: tudo muito bem, isto tem que sair porque é um tumor, hum, embora benigno, o adenoma pleomórfico pode tornar-se um ex-adenoma pleomórfico, que é um cancro muito agressivo, não é? Então, daí a importância de nós Exatamente. retirarmos, não é? E Exatamente. como eu não sabia há quanto tempo tinha, porque não fazia ideia, não é? Eu depois comecei a ver algumas fotos minhas mais antigas em que eu notava aquilo ali, ou seja, aquilo já deveria estar ali há algum tempo. Uhum. Então eu quis que as coisas fossem rápidas, ou pelo menos dentro do possível, para fazer a cirurgia. Quando eu consultei esse cirurgião geral, ele disse-me assim: eu só operei duas parótidas. Uhum. E eu, Que bom, né? hum, mas eu conheço uma pessoa que é Ah, especialista em cabeça e pescoço. que bênção. Pronto, encaminhou-me para outra pessoa, aconselhou-me a fazer uma consulta com ele para ver o que é que ele me dizia. Uhum. Eu aqui em Portugal, Vanessa, eu optei por ser acompanhada no privado. Tá. Porquê? Porque no público nós não podemos escolher o É. cirurgião, é quem Uhum. nos calha, e muitas vezes o que acontece aqui é que não são cirurgiões de cabeça e pescoço que fazem este tipo de cirurgias. Uhum. Ou seja, muitas vezes são otorrinos, cirurgiões como é que se diz? Aquilo. Isso, exatamente. Um, e este tipo de cirurgia é muito complicada e tem que ser um cirurgião que esteja realmente habituado a fazê-la. Daí a importância de procurar uma pessoa que já tenha feito algumas e não só duas cirurgias.
não é? Uhum. Mas este médico que eu consultei, que foi o médico que me fez a cirurgia, ele trabalha num hospital público. Se às vezes alguém que seja da zona norte de Portugal quiser saber o nome do médico ou onde é que se pode consultar com ele, eu posso dar essas indicações sem qualquer problema. Ele trabalha no público, eu fui seguida pelo público, mas ele também está peço desculpa, eu fui seguida pelo privado, mas ele também dá consultas no público, portanto eu também poderia aconselhar nesse sentido recorrerem a esse médico. Eu tive a minha consulta com ele, fiquei muito mais aliviada depois de ter a minha consulta com ele, porque realmente percebi que era alguém que sabia daquilo que estava a falar, que já tinha Uhum. feito várias cirurgias, que tinha uma paixão gigante, pelas parótidas e pelas glândulas salivares Uhum. e que me deu uma tranquilidade que eu naquele momento, precisava, porque o meu, tumor estava no lóbulo profundo, que foi como o seu caso, que na altura, Vanessa, tu disseste-me, Sim. ele estava no lóbulo profundo e atrás do nervo, que é a zona Uma mais localização chatinha, ótima. a zona mais chatinha, lá coladinho no nervo. Mas pronto, ele disse que à partida teria um bom prognóstico, que tudo sugeria que fosse um adenoma pleomórfico, ah, mas que não me poderia garantir que só depois da cirurgia é que nós temos a certeza, porque há muita gente que acontece de fazer a cirurgia e depois é outra coisa, não é? Exatamente. Portanto, porque a biópsia apanha uma parte do tumor. Às vezes à volta já existem outras coisas, não é? Exatamente. Pronto, e basicamente foi assim que eu descobri, e o caminho daqui para a frente depois já é a nível da cirurgia. Aqui no Brasil, o médico que pode estar habilitado para fazer a cirurgia da parótida é somente o cirurgião de cabeça e pescoço, né? Por causa dos nervos faciais, pela região que é extremamente sensível, né? Aqui o cirurgião bucomaxilo, ele não é médico. Aqui o cirurgião bucomaxilo, ele é uma especialidade da odontologia, ou seja, ele é um dentista aqui É no um Brasil, dentista. né? Eu sei que em outros países o cirurgião bucomaxilo, ele é realmente um médico. É. Assim como o estomatologista, né? Estomatologista em Portugal, ele é um médico. Aqui no Brasil, o Sim. estomatologista é um dentista, É, especialista em daí a odontologia. importância das pessoas cá perceberem que é mesmo crucial que se procure um cirurgião cabeça e pescoço. Porque o meu cirurgião costumava-me dizer assim: o nervo facial é como um fio de cabelo, É, é muito fininho. é. Tem que haver muita precisão a mexer nele para Uhum. que as coisas realmente possam correr bem. E depois outra coisa que nós aqui em Portugal não temos, não sei como funciona aí, eu fazia muita questão de ter o monitor de nervos faciais na minha cirurgia. No público nós não tínhamos essa escolha e o que acontece é que às vezes há um monitor para uma região inteira e se tiver a ser utilizado noutro sítio, aquela pessoa não vai ter, não é? E no privado eu tive a possibilidade de ter esse monitor. Eu Aparelho, né? tenho, eu tenho um seguro de saúde, vocês aí chamam de, não sei como é que vocês chamam, mas Hum, seguro de, pronto. Eu tenho um seguro de saúde, então a cirurgia nunca me ficou tão dispendiosa como ficaria se não o tivesse, não é? Mas pronto, no público, o meu cirurgião, pelo menos, disse-me que também, se não tiver o monitor, ele não sem opera. problema. Ah, ele falou que não opera sem o Ele monitor. falou que não opera. Ah, Mas não são todos assim, portanto, porque às vezes há pressões externas e é mesmo necessário fazer a cirurgia e não se pode adiar, e os cirurgiões fazem na mesma. Mas o meu em específico disse que se não tiver, ele não opera. Ah, mas hoje não em dia sei como é aqui, que. hoje em dia aqui no Brasil, o monitor ele é mais popular, né? Quando eu Uhum. operei na minha época, nem existia monitor de nervo facial, né? Mas hoje em dia, a parte, obviamente, privada, né? Que tem os planos de saúde, tem o particular também.
É muito difícil, ou um plano de saúde, ou o particular, não utilizar o monitor Uhum. de nervo facial, né? O monitor de nervo facial, gente, é um aparelho que durante a cirurgia ele monitora os nervos da face, né? Identificando os nervos para que o cirurgião ele tenha, ele saiba onde está. Ele, obviamente, com as técnicas deles, eles obviamente sabem, mas ele é um facilitador para ver que os nervos estão ali, e se ele conseguir chegar perto do nervo esse aparelho já apita, falando assim, ó, tem um nervo facial aqui, cuidado, enfim, né? E Exatamente, até também, porque a anatomia de cada pessoa não é igual e é nisso exatamente, que o exatamente. monitor ajuda, E ajuda o muito. tumor está em vários locais, né? Está no lobo profundo, ou no lobo superficial, ou está mais para fora, está mais para dentro, está mais para cima, está mais para baixo, né? A parótida, embora todo mundo tenha parótida, anatomicamente cada um tem o É seu tamanho, tem diferente. a sua anatomia, né? Na parte particular daqui do Brasil, ele também não é utilizado, tá? Porque ele ainda é um aparelho considerado caro, É caro, né? é caro. E não é um aparelho que ele é necessário, né? O necessário mesmo é a destreza do médico, né? A técnica cirúrgica do médico, né? Aqui no Brasil, sim, o pessoal faz sem aparelho, sem monitor, tranquilamente, mas quando é a parte privada, muito difícil realmente o médico não pedir o monitor, porque parte particular, privada, né? Já o monitor já é um custo barateado para eles, então não tem problema. Agora, realmente, o SUS não tem, né? É, é. E uma outra coisa que eu acho que é importante falar, que eu acho que muita gente também deixa de operar por conta disso, gente, o importante é como a Patrícia falou, ela foi no médico, ela se sentiu confortável, ela se sentiu segura com o médico, viu que ele realmente entendia do que estava falando, né? Então, quando você procura um médico que você se sinta confortável, que você se sinta acolhida, que você sente realmente que ele é um profissional apto a fazer a sua cirurgia, porque isso ajuda você a ter a confiança que você precisa, ver se outras pessoas já operaram com ele, se deu tudo certo, né? E é importante falar que esse aparelho, ele não garante que você não vai ficar com paralisia facial, tá? Porque sim, pode acontecer. Mas por que, Vanessa? Por N fatores, gente. Mas ele é um aparelho que ele é facilitador, mas ele não garante. Fala, não, a gente vai usar e você não vai ficar com paralisia facial. Não, o que realmente não deixa você com paralisia facial é o teu organismo. Por quê? Porque o teu organismo, você não sabe onde ele está, o seu tumor pode estar entranhado no nervo facial, ele não tem o que fazer, ele tem que mexer. Então, assim, não é uma garantia, tá? Mas é obviamente um aparelho ótimo, né? Que é legal utilizar aí nas cirurgias para que é um facilitador. Acho importante E falar me- isso, porque tem gente que não, sim, não opera por causa disso. nossa. É, E mesmo o médico, mesmo que seja o melhor cirurgião, não quer dizer que a pessoa não vá ficar com uma paralisia. exatamente. Porque, por exemplo, o meu médico contou-me uma situação de uma cirurgia que ele teve, em Uhum. que ele teve a certeza que não mexeu em nenhum dos nervos, em que correu tudo bem e a pessoa acordou com uma paralisia. Uhum. Porque às vezes o nosso organismo reage dessa forma, reage àquele corpo estranho, a tudo o que Manipulação. É. durante a cirurgia que é muito invasiva, não é? E por isso nem o melhor médico nos pode garantir que isso não aconteça. Mas existindo um bom cirurgião, se tiver o auxílio do monitor, tem tudo para correr bem. Por isso, É. mesmo que exista uma pequena paralisia, as pessoas têm que se mentalizar que é uma coisa que quase de certeza que vai ser temporária. Só Uhum. em situações muito graves ou mais graves é que isso não acontece, e essas são as minorias, Uhum. felizmente. Exatamente. Portanto, é melhor operarem enquanto é um adenoma pleomórfico Uhum. do que Uhum. depois, não é? Exatamente. E eu acho válido chamar a atenção também que você falou no começo. Ai, gente, eu adoro quem assiste meu canal. Ai, eu adoro. Enfim, o adenoma pleomórfico, embora ele seja um tumor benigno, ele sim, ele se transforma em câncer, né? Se você não tirar ele, ele mais. Ah, Vanessa, há quanto tempo? Nem a medicina sabe ter um tempo exato para isso, né? Eles falam em média 10 anos, mas É isso. eu, Vanessa, eu já vi adenoma pleomórfico, infelizmente, antes, né, ele acabar se transformando em maligno. E, gente, quando o adenoma pleomórfico ele se transforma em câncer, particularmente eu, Vanessa, acho que ele é um dos cânceres mais agressivos da Mais fauna. agressivos.
tá? O meu médico também me disse isso. É É, um cancro muito agressivo, hum. e com baixa taxa de cura. Portanto, as pessoas que tiverem adenoma plomórfico, por favor, operem. Não tenham medo, que tudo corre bem e é melhor irmos mais cedo do que mais tarde. Um, E por isso, Patrícia, é importante. você fez a cirurgia, correu tudo bem? Como é que foi? Você ficou no hospital? Você ficou com dreno? Você ficou com curativo? Quantos dias? Quanto tempo que você demorou para se recuperar? Se você Ok. teve sequela, não, a paralisia, não, né? Sim. A minha cirurgia foi já há 3 anos, fez agora 3 anos que eu fui operada. Um, a cirurgia em si foi muito longa, porque o tumor estava no lóbulo profundo e é mais difícil de chegar lá. E pronto, foi uma cirurgia assim de. Estava estimada em 6 horas, mas acabou por ser por volta de 4 horas. Um, eu acordei bem, pelo menos senti-me bem quando acordei. O médico estava ao meu lado, disse-me que tinha corrido tudo bem e depois disse-me que eu estava linda como sempre, Né? portanto, que não tinha tido nenhuma paralisia, Ai, que felizmente não delícia. tive. Uhum, Um, correu tudo muito bem nesse aspecto, eles conseguiram remover todo o tumor, uhum, e ainda uma pequena margem à volta. uhum. De qualquer forma, é sempre importante fazermos o controle anual, fazermos um ultrassom aí no Brasil e uma ecografia aqui em Portugal, só para vermos se está tudo bem. Eu inicialmente nos primeiros tempos, nos primeiros 2 anos, fiz de 6 em 6 meses, por opção do médico. Agora neste momento estou a fazer anual. Mas voltando à cirurgia, eu fiquei uma noite no hospital, tinha dreno. Uhum. Embora não drenasse assim muita coisa, uma coisa muito simples, não tinha curativo por opção do meu médico, ele Uhum. não gosta, tinha só a zona da cola, até posso mostrar aqui a minha cicatriz, não se nota, por isso não vou conseguir ver, mas vinha daqui desta zona, fazia aqui assim a curvinha e para baixo. Acho que é mais frequente agora, que se faz mesmo aí no Brasil, é esta técnica assim, não é? De vir assim. A padrão, é uma, É o padrão. não é? Fiquei um dia no hospital. No primeiro dia não comi, por isso não senti assim nada. Estava a soro, não senti assim nada de mais. Tinha algumas dores, claro, naturais de uma cirurgia porque às vezes as pessoas acham que a cirurgia, é na boca, então não é muito grave. Cirurgia à parótida é bastante complicada. É. Ela não Mexe é aqui com muito muita coisa. tranquilinha, não, é. Ahm, e depois tive a alta. Não vim para casa sem curativo, nem cheguei a ter curativo, só na zona onde saiu o dreno, era o meu único curativozinho. Uhum, Já vim para casa sem o dreno também, ou seja, só tive com o dreno um dia e meio, mais ou menos. Depois, uhum, quando tive a alta, retirei. uhum. Pronto, os primeiros dias foram complicados. Pode falar. Ah, a alimentação não é fácil lavar os dentes, não é fácil dormir, Uhum, pronto. No entanto, no seu todo, eu posso dizer que fui uma pessoa muito sortuda, porque eu vim para casa e consegui logo começar a alimentar-me com alguma facilidade. Nos primeiros dias, uma coisa que eu senti muito engraçada e que eu me lembro que mandei uma mensagem à Vanessa foi que eu sentia a boca muito salgada. uhum, Sentia muito, muito salgada. E depois eu perguntei ao meu médico e ele diz que é normal, uhum, porque como estamos a mexer numa zona que envolve a nossa saliva, as nossas, tudo, não é? Tudo o que, o que está aqui, que é normal por vezes, após uma cirurgia de grande porte como esta, nós sentirmos esse gosto salgado. Isso durou apenas uns dias e depois veio o síndrome da primeira mordida, que já passou, entretanto. ai, que bênção, graças É, a Deus. eu tive, eu digo.
no primeiro ano, talvez, era mais intenso Uhum, e ocorria mais de manhã. Ou seja, no pequeno almoço era a altura em que eu sentia mais. uhum. E, entretanto, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Eu agora, de vez em quando, ainda sinto, mas já não é com tanta frequência. Portanto, foi atenuando. E outra coisa engraçada que me aconteceu, que o meu médico até quis fotos para fazer lá depois nas palestras e, e nas conferências com outros médicos, é Uhum. que eu tenho síndrome de Frey, mas só fica vermelho, não sai nada. Florzinho. Ah, que legal, interessante. É uma coisa muito, muito engraçada que é, eu começo a comer, começo a sentir esta zona aqui toda vermelha, mas não está molhado, não está úmido, não sai de lá nada. Uhum. Eu Pronto, por isso, acho importante frisar, o médico da saliva salgada, né? As pessoas esquecem que a parótida é uma glândula salivar. A função dela é produzir e armazenar saliva. Então, não tem como mexer na parótida sem mexer ali nos ductos salivares, né? Que o ducto salivar é aquele caninho que sai lá da glândula até a boca, né? Para excretar a saliva para a boca, né? Para a gente poder falar, se alimentar, enfim. E nessa cirurgia manipula muita coisa. Então, às vezes, né, aquele ducto salivar, o trânsito ali, ele fica com alguma. E a saliva, ela tem uma das propriedades da saliva, ela tem aí entra mais em química, né, que obviamente eu não vou saber, mas ela tem aí ela faz várias coisas e dentre elas ela tem o sódio, né, e o sódio é realmente mais salgadinho. Então, ali o ducto salivar, a saliva que passa salgada, às vezes algumas pessoas acabam sentindo essa sensação de salgado, né? Tem gente que sente até gosto de sangue, às vezes. Então, sim. às vezes pode acontecer. Lógico, não é comum, não é constante, mas acontece? Acontece. A síndrome da primeira mordida eu acho mais difícil. Poucas pessoas, né, relatam a síndrome, que nada mais é que você vai comer e dá aquela E dor em dá um segundos. estouro assim. Exatamente. E aí depois ela vai passando até você se alimentar normal e não sente nada. E não é só cirurgia de parótida que você tem a síndrome da primeira mordida. Existem outros tipos também de cirurgias e até pessoas que nunca operaram nada que têm também essa síndrome, né? E ela é algo que, ainda bem que no seu caso, graças a Deus, você falou que teve uma melhora, né? Mas ela é Sim, algo sim. que você vai ter que saber lidar com Vai ela. para a Exatamente. vida. Exatamente. Tem gente que se adapta, tem gente que faz alguns tratamentos, enfim, mas normalmente a grande maioria das pessoas consegue se adaptar. E a querida síndrome de Frey, que eu também tenho, ela é algo mais tardio, né? Ela acontece alguns meses depois da cirurgia, No alguns meu caso anos, também né? foi, após alguns meses. Exatamente. Tem gente que 5 anos de cirurgia fala, Vanessa, olha, de repente começou a ficar vermelho e saiu uma água aqui do lado. O que que é isso, né? E é a querida síndrome de Frey. Normalmente, ela não só vaza, né, o suorzinho, que aquilo é um suorzinho, Sim. mas ela fica vermelha, ela esquenta, né? E cada pessoa tem sua variação. Você mesmo falou, olha, o meu não sua nada, só fica Não. vermelho, né? O meu E já só, e só com alguns alimentos, se forem ah, mais ácidos ou sim. mais doces. Sim, esse tipo de alimento ácido, cítrico, muito salgado, muito temperado, muito docinho, coisa muito gostosinha que você come, bebida alcoólica, todos esses alimentos, eles fazem eles estimulam a produção de saliva. Por isso, quem tem a síndrome de Frey, né, ela sente um desconforto ao consumir esse tipo de alimento. Por quê? Porque se você aumentando a produção de saliva, você consequentemente aumenta a síndrome. Então, ela trabalha mais e aí o desconforto acaba sendo maior justamente por conta disso, né? Mas a síndrome, cada uma tem a sua variação, né? Eu também já vi várias pessoas que também não têm suorzinho, né? Você falou, olha, é difícil achar, mas É, a gente se acha, né? E tem sim, algumas sim. pessoas que realmente não têm o suorzinho. E a síndrome de Frey também, há pouco tempo se descobriu aí que ela também não é uma coisa só de cirurgia de parótida, né? Cirurgias ortognáticas, de retração de mandíbula,
cirurgias de lift facial. Nesses dias teve Uhum. uma pessoa que fez uma plástica, né? E ela ficou com síndrome de Frey por conta do corte da cirurgia dela, que é muito parecido com o da parótida. Da Então, parótida. ela acabou desenvolvendo, ela não sabia o que que era e também acabou descobrindo lá no meu canal, sem querer, que era a síndrome de Frey, né? Então, tem as suas variações também, e não é todo mundo que fica com a síndrome de Frey, né? Tem gente Não. que fica, tem gente que não fica, enfim, mas basicamente, você não teve seroma saliva, né? Não, Graças a Deus. nada, nada. Que bom. Que é algo também temporário, né? Que Sim, passa, sim. e ele também é muito confundido com a síndrome de Frey, porque também você come, escorre, né? E não, né? O É seroma uma coisa diferente, sim, é porque o seroma saliva ele acontece logo após da cirurgia, da né? cirurgia. Um, dois, três Uhum. dias depois a pessoa já começa a ver que tem uma bola, aí essa bola acaba vazando ou ela fica retida, né? E a freia não, a freia é depois de meses, É, meses. Eu também senti anos, isso. exatamente. E a paralisia facial, assim como você disse, graças a Deus, não é todo mundo que fica com paralisia facial. Eu mesmo operei lá na Idade da Pedra, não tinha monitor de nervo, né? E eu não, o meu tumor estava também no lobo profundo da parótida, estava entranhado em tudo que é nervo facial, e eu não fiquei com um resquício de paralisia facial. Então, para você ver que realmente isso é organismo, né? É como o É, seu organismo vai reagir ao pós-operatório, né? O nervo foi manipulado, foi tudo ali, né? Mas o organismo ele reagiu dessa forma. O nervo ficou ali ativão e falou: não, tá tudo bem, mexeu aqui, mas estou fazendo minha função. E hoje, graças a Deus, a grande maioria das pessoas não ficam com paralisia facial e quando ela ocorre é de forma temporária, aquela que vai embora. Você fica alguns dias, semanas, algumas pessoas ficam meses, né? Mas sim. ela em algum momento vai embora. Raríssimas vezes acontece da pessoa ter a permanente. Permanente só acontece em casos quando o tumor ele invade o nervo facial e é É, preciso, necessário tirar o nervo facial. Aí é isso. realmente, e mesmo assim, tirando, hoje em dia tem cirurgias Sim, reconstrutoras reconstrutiva. do nervo facial, né? Que a pessoa que está com a paralisia permanente, ela consegue fazer uma cirurgia para melhorar a qualidade de vida dela. Então, eu acho importante também falar isso para o pessoal, que muita gente também O, acaba não o, operando por conta da paralisia, e hoje, graças a Deus, não é algo frequente, mas pode acontecer, não. não. Pode. O meu médico disse-me que para uma paralisia ser definitiva, tem de existir um corte mesmo no nervo facial e que normalmente eles só são tão agressivos quando é um cancro, um câncer, não é? Porque em outras situações eles tentam sempre contornar e acabam por conseguir resolver. Portanto, quase, se for um adenoma quase todas as situações serão de paralisia temporária, por isso não é um motivo para não operar, Esperar, né? não é? E não ter chatices mais tarde, piores, Exatamente. do que esta, que já é bem grande, atenção, sem menosprezar, porque a cirurgia é mesmo complicada e os primeiros tempos são duros. Eu, no meu caso, eu não tive, não sei como é aí, mas a minha cicatriz, eu não tinha pontos externos, eram todos internos e a cicatrização também foi ocorrendo ao longo do tempo, não é? O meu médico diz que demora muitos anos até isto ficar, É, não é? que bom você falar isso, porque a galera acha que fechou o corte, tô ótimo. Não, não, não. Lá dentro, não. Lá dentro ainda fica fazendo o processo de recuperação, né? E os médicos falam que no Brasil eles falam que demora de 6 meses a um ano e até para mais, Para dependendo de mais. cada organismo. Então, E- é uma cirurgia que ela é médio a grande porte, é bem delicada enfim, as pessoas têm essa alusão porque sai só com corte externo, que não foi nada demais, mas não, a cirurgia da parótida é realmente uma cirurgia bem delicada, né? Precisa de mais, um tempinho maior aí para poder se recuperar. E hoje em dia, Patrícia, como que você tá? Tá bem? Como Sim, você sim, vive a vida sim. normalmente? Como que é?
A minha recuperação em termos de cirurgia, eu fiquei cerca de 6 semanas sem trabalhar. Uhum. As primeiras 3 semanas o médico aconselhou a não pegar em pesos, não fazer exercício, não conduzir por conta do, não é? Entendi, ao pescoço. O pescoço. Uhum. Mas naquelas 6 semanas depois eu senti-me realmente bem e depois regressei ao trabalho. Um, Desde então as coisas têm corrido muito bem. A recuperação foi total, não é? Não tenho nenhuma, a não ser a minha síndrome da primeira mordida Uhum. e a síndrome de Frey, mas sinceramente acabámos por nos habituar. Sim. As pessoas ao início ficam muito. um, não sabem bem lidar com a situação, mas acaba por se habituar. Eu, ao início, a síndrome da primeira mordida fazia muita confusão e eu de manhã quase que nem queria comer só para não sentir aquele estalozinho. Mas Uhum. uma pessoa habitua-se, não come para este lado, aqui foi do meu lado direito, não come para o lado direito, come para o lado esquerdo. Dá um jeito, né? Adapta. É, a gente acaba por dar um jeito e viver com isso. E de resto correu tudo lindamente, faço o meu acompanhamento anual, um, tem corrido tudo sempre bem, não tenho nenhum sinal de recidiva, e tenho feito o acompanhamento sempre com o mesmo médico. E pronto, basicamente, aí nessa Vida que parte segue. não tenho muito mais a dizer. Claro que é sempre assustador pensarmos que pode voltar, não é? Porque há essa possibilidade, que as pessoas às vezes não sabem que aqueles bichinhos lá dentro às vezes basta ficar lá assim, uma coisinha muito pequenina que pode voltar a crescer, e daí a importância de nós acompanharmos e dos dois lados que as pessoas às vezes acham dos dois lados. O pai da Vanessa teve dos dois lados, ok? Exatamente. Meu pai teve dos dois. Todo mundo pergunta, né? Por essa questão de eu ter tido, meu pai também, se é genética, né? Não, gente, tumor de parótida, embora eu tive, meu pai também teve, foi realmente, infelizmente, uma coincidência, né? A gente se sabe o que a literatura nos traz, né? Que não tem o porquê que esse bichinho desenvolve, né? Por que que ele nasce e cresce na gente, né? Obviamente eu tenho as minhas lá convicções, mas para a literatura não se tem uma causa, né? É por isso que nas lives com os médicos eu faço questão de perguntar para todos, né? Existem vários estudos, várias pesquisas, mas nada comprovado cientificamente, né? E sim, a importância de se fazer o exame anualmente. Tem muita gente que operou faz muitos anos e aí, infelizmente, acaba vindo até o meu canal falando, nem sabia que precisava fazer um exame anual e eu tô com uma recidiva, né? Porque sim, infelizmente pode acontecer de você desenvolver outro tumor na parótida, seja na mesma parótida e Ou às na vezes outra. na outra parótida, porque a gente tem duas glândulas salivares, né, bilateralmente, e isso pode, infelizmente, acontecer, né? Não é muito comum você ter de um lado e depois ter do outro, mas pode acontecer? Pode, né? Sim. Então, a importância de pelo menos fazer um exame de imagem uma vez ao ano, né? Não precisa ir no seu cabeça e pescoço, a não ser que você tenha fácil Não. a ele, mas qualquer médico que você passe para fazer exames anuais, né? De sangue, de xixi, enfim, se não faz, deveria fazer, né? Incluir esse ultrassom, né? Que é um exame simples que qualquer médico pode pedir, e aí você só acompanha. Se por acaso der algum tipo de alteração, aí você leva no seu médico, ou se você consegue ir no seu médico, maravilhoso. Né? Então é importante, né? E é importante também falar dos linfonodos, né? Quando a gente vai fazer o exame da parótida, Eu tenho sempre. exatamente, que bom que você fala isso. Porque assim, toda vez que normalmente qualquer pessoa tem os famosos linfonodos são as ínguas, as populares ínguas, né? Qualquer pessoa pode ter ela aumentada por diversos motivos, seja o mais banal até alguns complexos. Mas nós que passamos pela cirurgia da parótida,
Nós temos a probabilidade maior de ter esses linfonodos aumentados justamente porque é uma área cirurgicamente manipulada, que é o que vem lá escrito no nosso exame, né? Então, a gente tem a probabilidade maior de ter um outro linfonodo aumentado. E toda vez que nós fazemos o exame da parótida, sempre sai um outro linfonodo aumentado e a pessoa fala: Meu Deus do céu, isso! Que é Não, isto? outro tipo de parótida, olha, recidiva. E não é, tá? Normalmente é muito comum. Lógico que você deve levar no seu médico para ele fazer a sua avaliação, mas é muito comum, né? Para a gente não descabelar aí. Uma É coisa. uma reação do nosso corpo, ou uma coisa Exatamente. que foi manipulada. Portanto, se eles forem reativos, não crescerem, está tudo bem, é normal. Exatamente, é que a área está sensível, porque ela foi Sim. manipulada. A gente perde metade de uma parótida, às vezes a pessoa perde uma parótida Mas inteira. Então, a área fica mais sensível e suscetível, né? Então, por isso que é muito normal. E Patrícia, outra coisa importante que às vezes as pessoas também ficam assustadas Uhum. é nós, mesmo que tiremos a parótida toda, Uhum. nós ainda temos a outra, ainda temos outras glândulas salivares mais pequeninas, por isso à partida teremos sempre saliva. Eu tirei quase toda, não tirei totalmente, mas tirei quase toda e eu não sinto diferença nenhuma em termos de saliva antes da cirurgia, portanto, Gente, não, eu amo quando a pessoa realmente me acompanha, assiste meu conteúdo, porque é lindo, maravilhoso, mas é isso mesmo, a gente tem as outras glândulas é. salivares, né? Mesmo que você perde uma amiguinha aqui, né? Você tem As outras fazem o trabalho delas, elas com sim. as submandibulares, sublinguais, né? A gente tem uma série pequenas espalhadas pela boca, então elas acabam suprindo essa necessidade da falta de saliva que a outra perdeu e a gente não percebe. Lógico que existem algumas pessoas que acabam percebendo, né, que tá com pouca saliva ou tá faltando, aí obviamente o seu médico vai te encaminhar para você, né, avaliar para ver como que pode te ajudar. Existem hoje em dia várias coisas que se dá para Sim. fazer para poder ajudar essa glândula a produzir ou as outras coleguinhas ajudarem essa falta de saliva, né? Mas a gente tem as outras, então a gente nem acaba percebendo, né? Patrícia, o que que você fala para a pessoa que acabou de descobrir o tumor, vai passar com aquela sensação que a gente sabe bem, né? Que fala, olha, você está com tumor na parótida, você vai ter que operar. Eu vou dizer aquilo que eu pensei logo mal descobri. Eu, Uhum. quando descobri o que tinha, eu saí do hospital e fiz uma pesquisa na internet. E, e a primeira coisa que me apareceu foi sobre o câncer de ex-adenoma pleomórfico e que era muito grave. Então eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho alguma coisa muito grave. Eu tinha uma filha pequena na altura, tinha 3 anos. Um, E eu fiquei, meu Deus, eu preciso de ver a minha filha crescer, era só aquilo que eu pensava. Por isso não procurem na internet, não façam como eu, porque depois Não, ficam muito acho que é normal. assustados. Qualquer pessoa hoje em dia procura, e por mais banal que coisa que você procure, o Google Sim, sempre vai dar é câncer. sempre o pior que É, pode sempre, acontecer. Portanto, sempre. antes de responder à tua questão, Vanessa, eu queria só referir que eu dei aqui muito a minha visão da cirurgia, do acompanhamento a nível privado, mas eu também tenho conhecimento de como funciona no sistema público. Por isso, se acontecer a alguém que vive em Portugal e que esteja com um problema deste género, mas que vá ser acompanhado pelo nosso Serviço Nacional de Saúde, que é assim que nós chamamos, aqui funciona assim. Se a pessoa descobre em exames de rotina ou descobre porque sentiu alguma coisa, normalmente os primeiros exames são feitos pelo médico de família. Nós aqui temos um médico de família que nos é atribuído para fazer estas pequenas coisas, umas análises ao sangue, Uhum. pequenas coisas, não é? Ou passar uma medicação, etc. Esse médico, depois, se realmente vir que é necessário encaminhamento, atenção que nem todos encaminham, porque eu perguntei à minha médica de família na altura e ela disse que eles, às vezes, quando é benigno, não encaminham. Mas é importante vocês insistirem no encaminhamento, ok? Peçam para ser vistos por um cirurgião, cabeça e pescoço. E eu sei que aqui em Portugal, pelo menos aqui na Zona Norte, muitas vezes o encaminhamento é feito para o IPO, que é o Instituto Português de Oncologia,
porque como as situações de parótida são muito raras, não há muitos médicos que façam cirurgias à parótida, Uhum, e por isso eles encaminham para estes sítios mais em específico. uhum, Portanto, à partida será esse o encaminhamento. A médica de família encaminhará ou para o Instituto Português de Oncologia ou uhum, para algum hospital que tenha algum médico que de facto faça a cirurgia, mas convém confirmar sempre que é um cirurgião de cabeça e uhum, pescoço. uhum, Ahm, Também sei que, regra geral, não é uma cirurgia que demora muito tempo. As pessoas não ficam muito tempo à espera da cirurgia pelo Serviço Nacional de Saúde, pelo sistema público. Eu conheço algumas pessoas que demorou em torno de 4, 5 meses entre terem descoberto e terem feito a cirurgia. Eu fiz mais rápido, mas lá está, porque eu fiz pelo privado. Mas também não demora assim tanto pelo público. uhum. Portanto, queria só deixar aqui Não, esta ótimo, parte, não é? Porque maravilhoso. pode ser importante para alguém. De Uhum, qualquer forma, se depois tiverem alguma dúvida, se me quiserem perguntar, redes sociais, eu estou lá sempre pelo Instagram da Vanessa a fazer uns likes, é fácil me encontrar. uhum, Respondendo à questão que me colocaste, o que é que eu diria a uma pessoa que acabou de descobrir? uhum, A mim, em particular, ter descoberto isto mexeu muito comigo a nível emocional. Tornou-me uma pessoa um bocadinho ansiosa, com receio de fazer algum exame e que aconteça alguma coisa ou de ter alguma coisa. Mas uma coisa que eu meti na minha cabeça foi: eu descobri, tenho que tratar e tenho que resolver. Não posso empurrar e uhum, fazer de conta que não é nada comigo, uhum, não é? Por muito que possa custar, por muito que possa acontecer uma paralisia facial, por muito que possa ser uma cirurgia dolorosa, porque eu falei aqui da minha experiência de uma forma positiva, mas claro que eu tive dias horríveis, que não me apetecia sair da cama e que tinha dores e foi horrível lavar pela primeira vez o cabelo. Coisas pequenas e principalmente quem vai passar pela cirurgia, se não conseguir ter um apoio de alguém, e eu felizmente consegui ter, mas que consiga ter refeições preparadas, que consiga ter as coisas organizadas para pelo menos 2, 3 semanas, porque as primeiras semanas não são fáceis, ok? Foi positivo comigo, foi melhor do que o que eu estava à espera, mas porque eu estava à espera do pior. é, tá certo. Eu estava, sabia tudo aquilo que podia acontecer, porque eu via os vídeos da Vanessa, não é? Então eu sabia tudo o que podia acontecer e preparei-me para isso. E portanto acabei por achar que foi muito fácil porque estava preparada. Mas não tenham medo de fazer a cirurgia. Se descobrirem, vão atrás, procurem um cirurgião cabeça e pescoço e façam a cirurgia. É melhor fazer a cirurgia o mais rápido possível, ou quando der, não é? Às vezes, aí sei que às vezes pelo SUS demora um bocadinho mais a desenvolver, não é? Infelizmente, mas façam a cirurgia. É melhor retirarmos aquilo de nós do que termos alguma coisa que não nos pertence ali. Uhum. Pronto, por isso o que eu diria a alguém agora se estivesse à minha frente a passar o mesmo problema que eu era para não ter receio e para correr atrás mesmo. Engraçado que você falou assim, eu sabia o que estava por vir, então eu me preparei, né? Gente, Foi. eu gravei domingo um vídeo de dicas para quem vai operar agora. E eu, É, inclusive, falei isso. Se você não tem uma rede de apoio, né, é. são pessoas para te ajudar, deixa as coisas preparadas para que quando você volte da cirurgia, você esteja tudo ali ao seu alcance, que você não precise fazer tanto isso. Não é uma cirurgia que você precisa ficar acamada, mas Não, você também não pode sair fazendo qualquer coisa. Tem gente que usa aquele tempo ali de pós-operatório para ir para praia, para não sei o quê. Tem não, gente que faz um não. monte de coisa, né? E aí Eu acaba. só fui para a praia 6 meses depois. Aí, ó, tá E vendo? porque o Não, médico deixou. então, não, mas o pessoal aqui, o pessoal pega o atestado médico e fala, tô de Está de férias. férias. E aí acaba usando aquele tempo do pós-operatório para fazer as estripulias da vida. E aí acaba, infelizmente, acontecendo muitas intercorrências, obviamente, e aí acaba tendo situações que não poderia não ter tido se tivesse respeitado o corpo, né? Então, eu achei bacana É falar assim, muito, não. muito importante uma rede de apoio. É. E lá está, eu disse que me preparei porque
eu sou uma pessoa que gosto de saber aquilo que me espera, e então eu queria saber o que é que eu precisava, de estar atenta para depois estar o mais confortável possível durante o período de recuperação, não é? Mas se for alguém que esteja sozinho, é mesmo importante ter comida no congelador, ter feito umas compras de Sim, mercearia sim. e para ter em casa, porque os primeiros dias não dá para É fácil. sair. É. Não dá para sair, até escovar os dentes é Sim. difícil. Eu escovei com uma escova de criança da minha filha Que é uma durante, super dica que durante algum tempo, é, lavar o cabelo também com ajuda, porque eu não tinha, quem tem curativo ainda pior, eu não tinha sim. curativo, mas depois não queria tirar a cola, então era todo um cuidado para Uhum. aquilo não sujar. Outra Olhar. coisa muito importante é o cuidado com a cicatriz. Muito protetor solar, muito creme hidratante. Eu ainda hoje ponho muito creme hidratante e muito protetor solar, porque a cicatriz pode demorar até 3 anos a ficar como ficará para sempre, não é? Por Sim, isso temos de cuidar dela, sim, não sim. é? Ela Temos que demora, né? cuidar dela. Muita hidratação, um creme gordo, bom, hidratante. E pronto, acho que basicamente é isto. Tentei passar aqui para vocês o positivo, porque foi positivo, não posso dizer que não foi. Um, e, e dar algumas dicas daquilo que resultou para mim. Mas lá estava nessa, à vontade, mesmo se alguém te perguntar como falar comigo, à vontade para dar as minhas redes sociais, tudo, que eu estou aqui à disposição. Se puder ajudar uma pessoa, já fico Não, mas muito, muito feliz. eu trago vocês para falar a história justamente por isso. Eu sei o quanto você falou, né? Eu sou uma pessoa preparada, eu gosto de estar, mas eu posso falar com justa causa. Quando você não sabe o que você tem, é muito difícil depois, quando começa a acontecer as coisas, você não sabe o que que é aquilo e você passa aquele período tentando descobrir o que é aquilo e ainda você está fragilizado pelo processo, então assim é muito difícil. Eu, É melhor nos prepararmos antes, se exatamente. pudermos. Aqui eu, infelizmente, na minha época não existia nada dessas coisas de rede social, não tinha. Então, eu não tive aonde me amparar. Então, eu sei a dificuldade que foi não saber o que estava por vir, né? E quando aconteceu, eu tive que resolver mesmo naquele processo. Então, assim, é melhor realmente você se informar, porque você se informando, você sabe o caminho da pedra, você sabe o que fazer naquele momento. Ó, aconteceu isso aqui, eu já sabia, então peraí, vamos fazer isso aqui. Então você já consegue resolver mais rápido e, consequentemente, melhorar mais rápido. E fazer, eu fiz uma lista, após ver os teus vídeos, eu fiz uma lista, assim mesmo, por pontos, um, dois, três, para perguntar ao meu médico. Maravilhoso. Tudo, tudo. Que era para eu saber aquilo que eu podia, não podia fazer, se podia tomar banho, se não podia, se podia mil e uma coisas. Agora não me estou a lembrar de nada em específico, mas lembro por acaso do cabelo, porque normalmente é logo a primeira pergunta, é quando é que nós vamos poder lavar o nosso cabelo, não é? Sim, Ou então dormir para o, para o, do para o lado da lado da cirurgia. cirurgia. Eu durante muito tempo não dormi, e Uhum. ainda agora parece que tenho alguma dificuldade em dormir para aquele lado, Uhum. mas passa, vai atenuando, não é? E mesmo agora, outra coisa que eu sinto muito e que não falei é a dor no fundo do ouvido. Se vier frio, eu sinto ali uma pressãozinha no fundo do ouvido e é uma coisa normal. E às vezes ainda sinto assim uns estalinhos na zona da parótida, também é normal, não quer dizer que esteja alguma coisa mal. Uhum. Eu sinto, às vezes, parece que está ali alguma coisa a Uhum. puxar, não sei explicar bem, às vezes é difícil definirmos aquilo que sentimos, mas a dor no fundo do ouvido e algumas sensações esquisitas aqui eu ainda sinto. E lá está, não quero dizer que esteja nada mal, porque eu fiz uma ultrassonografia ainda há pouco tempo e estava Bem, tudo bem. Por isso, é isso. Acho que fazer o acompanhamento posterior à cirurgia é muito importante e se prepararem para a cirurgia também é, porque são momentos difíceis. A mim trouxe-me bastante ansiedade, mas eu preferi estar preparada,
para lidar com aquilo que vinha. É, é, é sempre bom você ter uma orientação do que fazer, né? É, O que que precisa naquele momento, porque o momento ele acontece e é aquele processo, a gente já está ali fragilizado, não emocionalmente, mas fisicamente também, né? exatamente. Então, a gente precisa desse amparo, né? E tendo orientação tem tudo. Gente, fique muito à vontade para deixar nos comentários, ou então falar, perguntar para mim, eu falo para vocês, né? Porque vai ter, graças a Deus, é o que eu falei, eu ainda fico muito impressionada, mas enfim, tem muitos portugueses que me assistem, né? E eu sei que cada país tem aí a sua peculiaridade, né? De coisas administrativas, de como proceder em cirurgia, né? Aqui no Brasil também tem a sua, e cada país tem, né? Então, quem quiser perguntar, né? Quem quiser falar com ela, com a Patrícia, né? Deixa no comentário aqui que ela responde. A Patrícia fica à vontade, tá? Se alguém perguntar aqui Sim, para sim. você, pode responder, fica à vontade, não vou nem me meter, né? E mais uma vez, eu fico muito feliz, né? Eu havia falado isso para você, Norma, mas eu te falo, Norma, eu fico muito grata, muito feliz, assim. A exposição na internet foi algo que eu nunca pedi na minha vida, que simplesmente aconteceu, Aconteceu. e que obviamente tem o seu bônus, mas ela tem seu ônus também. Tem muita coisa Uhum. que acontece ruim, né? Claro, E às vezes é muito difícil a gente conciliar a vida normal né, enfim. Mas eu acho que quando eu vejo vocês assim, bem, falo, nossa, Vanessa, ó, seu conteúdo me facilitou a vida, me ajudou de alguma forma, enfim, seja lá, seja informativa, seja numa palavra de conforto que eu falei no momento, seja, enfim, seja de alguma forma, eu fiz todo esse trabalho para mim já, falo, cara, que legal, sabe? Então vale a pena, não é? vale muito a pena. Então, eu fico muito feliz, assim, de ver que vocês ficam bem, sabe? E eu sou aquele tipo de pessoa que eu rezo mesmo por vocês. Você Sim, fala, Vanessa, eu vou operar, reza por mim, rezo, sabe? Eu não tô sempre muito com frequência ali no direct, mas eu sempre que eu posso eu respondo. claro. É normal, é normal. Mas eu fico muito feliz, assim, que meu conteúdo facilite a vida de vocês. Tudo que eu Facilita faço aqui, mesmo. exatamente, tudo que eu faço aqui é para. Eu lembro daquela menina lá atrás, Que para facilitar precisava a de um vida apoio dela. e que não tinha. Exatamente. Então, tudo isso que eu trago é para facilitar como eu gostaria que tivessem feito comigo. Então, eu fico muito feliz de ver você bem. Graças Obrigada. a Deus. É lógico que a gente tem as nossas esquisitices da paródia, Ah, né? sim. Mas são coisas que, graças a Deus, dá para levar e Para você resolver. exatamente, né? Dá para ir, dá para caminhar. Que bom que você está bem, que bom que você faz seu acompanhamento. Eu fico muito feliz de ver você bem, de ver você é, fazendo suas coisas, a vida seguindo, né? O Sim, famoso sim. vida que segue. E mais uma vez, Patrícia, obrigada, viu, por ter contado Ah, sua história. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, que muita gente acaba se identificando com a minha, com a sua, né? Cada um tem as suas peculiaridades no próprio claro. território, mas a gente acaba se vendo uns nos outros aqui, porque não é todo mundo que opera parótida, né? Então, Não, eu nem então a sabia o que gente era tem a a nossa... parótida. Exatamente, a gente tem as nossas peculiaridades, né? Então, Patrícia, de verdade, obrigada, viu? Obrigada. E Eu obrigada é que por não ter me agradeço, Vanessa. abandonado, tá? Pelo convite, pelo conteúdo, por esta entrega que tu tens a isto, porque às vezes as pessoas não entendem, mas isto não é o trabalho da Vanessa e ela faz isto, ela está a dar-se aos outros gratuitamente. É, Portanto, é mesmo muito importante sermos empáticos, com ela, e se ela às vezes não responde mais, é porque ela também trabalha e também tem a vida dela, portanto. Eu sei que ela responde sempre que pode, porque aconteceu comigo e eu cheguei a mandar-lhe uma ou duas mensagens, mesmo pessoais, e ela respondeu. Um, Portanto, acho que só temos a agradecer o conteúdo maravilhoso que ela faz e que mais ninguém faz, porque ela traz médicos, ela traz especialistas da área, traz histórias de outras pessoas que passaram pela mesma situação que ela, e tudo isto em prol do outro. Portanto, Vanessa, eu tenho mesmo muito, muito, muito a agradecer.
porque é mesmo muito, foi mesmo muito importante para mim o apoio que tive teu, e se calhar agora posso às vezes não estar tão ativa, lá na página, mas sempre que eu posso eu vou lá dar os meus gostos, os meus comentários. No YouTube a mesma coisa, no grupo, porque existe um grupo do WhatsApp, para quem participa também estou lá. Portanto, se às vezes houver lá alguém que queira perguntar, pode perguntar, que eu vou sempre ler, mesmo que não comente ou não responda às outras pessoas. Se falarem de alguma situação em Portugal ou assim, eu vou saber que é para mim, portanto, eu Uhum. respondo. Uhum. E obrigada por tudo mesmo. Foi mesmo um gosto estar aqui e fico mesmo muito feliz. Obrigada pelo carinho. Eu sou muito privilegiada de ter muitas pessoas que me acompanham, gostam do meu conteúdo, enfim, graças a Deus ele ajuda de alguma forma. Sempre falo para Deus me usar como instrumento para Sim, alguma coisa do bem, né? Então, se essa foi a vertente que ele usou, tá tudo certo para mim. certo. Gente, Ok. quem quiser participar, né? Que muita gente ai, Vanessa, quero participar. Quem quiser participar, me chama lá no direct do Instagram, tá? Ou então aqui no comentário, não deixe telefone nos comentários aqui do YouTube, porque, né, fica exposto. Mas falem comigo lá no direct. Eu demoro um bocadinho para responder, mas a Patrícia está aí de prova para falar respondo, né? Eu sou uma Verdade. pessoa acessível. Deixa lá, Van, quero participar e a gente marca um dia, assim como eu marquei com a Patrícia, e a gente é, faz aí um vidinho aí contando a história de vocês para ajudar, assim como a história dela, assim como a história de outras pessoas também. Sempre a gente acaba se identificando. Patrícia, ó, obrigado de verdade, viu? Eu é que agradeço. Um beijinho enorme para vocês, para todos que nos possam ver, e qualquer coisa, estou por aqui também. Obrigada, Paty. Obrigada. Beijinho.